Ok, ok. Pronto, podemos iniciar. Obrigado, Rabino. Shalom. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre algumas porções que nós estudamos recentemente, entre elas sobre Isaac. Emerson, seja bem-vindo. Também sobre Sara e sobre os propósitos de Deus na vida deste casal. O profeta Oséias, ele no futuro, depois de Abraão, muito tempo depois de Abraão, ele escreveu o seguinte: meu povo, Israel, aqueles que aceitaram Yeshua e se tornam também o Israel de Deus, perece por falta de conhecimento. Existe mais de 100 mil denominações cristãs, mais de 20 seitas judaicas, por não terem uma plena ideia, um conhecimento coeso das Escrituras Sagradas. E por que acontece isso? Quando as pessoas vão ler as Escrituras Sagradas, elas deveriam estar em um espírito de oração, fazer uma ligação com o Eterno, pedir que o Kodesh, o Espírito Santo, seja sobre eles, para que eles possam entender. Muitos de nós acabamos fazendo o quê? Acabamos querer defender nosso ponto de vista, nossa visão, em detrimento dos demais. E não cabe nós aqui trazer uma nova visão, uma nova luz. Cabe nos tentar entender as profecias. Alguns aspectos que eu gostaria de trazer para vocês hoje é sobre Sara. Todo mundo fala, Abraão, o pai da fé. Porém, Sara é colocada em segundo plano. Na minha concepção, a fé de Sara era tanto quanto a fé de Abraão. Porque Sara passou situações que Abraão não passou. Nós temos aqui algumas irmãs que estão conosco. Qual seria a sua sensação se o seu marido ficasse com medo de um criminoso da sua região e esse criminoso dissesse: eu quero essa mulher, e você, temendo o marido, temendo morrer, diz: tudo bem, pode levar, é minha irmã mesmo. Já vi pessoas tentar justificar isso. Não, porque era meia-irmã. Não importa se ela fosse meia-irmã. O que importava é que ela era esposa. Porém, ele, temendo morrer, não se preocupou o que iria acontecer com Sara, com o faraó. Não se preocupou o que ia acontecer com Sara, com Abimeleque. Talvez algum de vocês aí se escandalize. Nossa, mas que absurdo. Como que vai falar uma coisa dessa? Essa é a realidade. Por falta de conhecimento, as pessoas não interpretam como deve ser interpretado. Sara era uma mulher estritamente fiel ao seu marido, mesmo nessas adversidades. Era uma mulher totalmente íntegra. Em momento algum, você encontra ela chamando a atenção de Abraão, como vejo hoje, muitas mulheres se colocando como se fossem homens, né, dominando, achando que esta forma de agir é o que Deus colocou para as mulheres, e não é dessa maneira. Sara não. Manteve o seu posicionamento. Era uma pessoa extremamente íntegra. Quando ela volta à casa de Faraó, ela traz uma princesa chamada Agar, porque o Faraó, temendo a punição, deu a própria filha para que fosse serva
de Sara. Mas por quê? Porque o faraó viu a virtude daquela mulher. Ela era extremamente sábia, uma mulher de uma virtude inabalável. Quando a Bíblia fala que três personagens, né, três anjos, se apresentam a Abraão, nós temos uma visão que um deles era o próprio Yeshua. Quando se apresenta e diz que dali um ano Sara seria mãe, ela sorriu. Ela poderia ter entrado na sala e falar: quem são vocês? Para falar uma asneira dessa. Eu sou uma velha, olha a minha idade, 99 anos. Abraão tem 100. Eu já estou cheio dessa conversa, que eu vou ser mãe. Eu sei que não vou ser. Eu não acredito nisso. Eu podia ter feito isso. Porém, o que ela fez? Sorriu. Isaac significa sorriso. Então, essas virtudes de Sara não podem ser ignoradas. Porém, os autores bíblicos não deram a ênfase necessária. Paulo foi um dos únicos que deu uma ênfase nas mulheres diferenciadas. Ele cita duas mulheres, Juna e Évora, e Priscila, e as coloca na mesma posição dos apóstolos. Então, nós vemos que hoje é necessário nós mudarmos a maneira de olharmos para as coisas de Deus. Não podemos trazer 2000 anos de machismo espiritual para dentro de uma restauração. Nós temos que aprender a valorizar os projetos de Deus para o homem. Aquela tradução que a Bíblia traz, que foi tirada de uma costela, nós sabemos que isso aí é uma balela, né? Nós temos até um vídeo que nós estudamos sobre esse vídeo, depois eu vou ver se eu acho, mando para vocês, aonde eu digo que a mulher foi tirada do lado, ao lado. Na verdade, a mulher foi tirada de dentro do homem. Porém, não era homem. Ele só vai tornar-se homem quando Deus faz a mulher. Ele era um ser como os anjos, sem sexualidade. E a Bíblia diz que ele fez macho e fêmea e os criou. E a Bíblia também diz que no reino de Deus não existe homem, não existe mulher, não existe gentil, não existe judeu. Todos são iguais. E isso é importante nós começarmos a frisar, porque eu tenho visto mulheres serem levantadas aqui na Techuvá com muito mais ênfase, muito mais capacidade, muito mais determinação do que os homens. Então é importante que os homens também comecem a ter um posicionamento. Quando a Bíblia diz que Abraão, né, foi chamado pai da fé porque ele recebeu um comando de Deus para sacrificar seu filho, existe um equívoco aí também. Na verdade, Deus sabia de antemão que Abraão iria sacrificar. Por isso que ele deixou um anjo de prontidão. Ele conhecia a fé, o caráter de Abraão, como ele conhece o seu caráter e a sua fé. Por isso que é importante você rever a maneira que está lidando com as coisas de Deus. Quando nós procuramos o caminho mais fácil para solucionar os problemas, nós estamos gerando problemas. Quando somos fracos, nós estamos criando problemas. E Deus sabia, na verdade, a palavra mais adequada ali, Deus queria revelar ao mundo como numa geração má e perversa havia um homem com aquela coragem, com aquela fé. Deus queria revelar ao mundo e não revelar para ele. Deus já sabia. Deus conhece o que passa na sua cabeça, o que está passando aí na sua mente. Deus sabe. Você acha que você está enganando a Deus? Ah, mas eu estou enfraquecido. Não existe biotônico da fé. Existe determinação. Outro detalhe que nos chama a atenção, que é muito importante e que eu gostaria que vocês percebessem
que às vezes passa despercebido. A história de Isaac é um antitipo de Yeshua. Isaac era o filho da promessa. Jesus é a promessa que Deus fez para resgatar o mundo. Isaac foi para o sacrifício por vontade própria. E um homem de 40 anos tem condições de enfrentar um idoso de 137. Imagina a cena. Um velho, que o tempo enfraquece, um jovem, carregando sobre seus ombros a madeira. Ele poderia simplesmente dar um empurrão no pai e falar: você ficou doido, estou indo embora. Não, ele disse: meu pai, eu estou vendo a lenha. Meu pai, eu estou vendo o fogo, mas não estou vendo o sacrifício. E a resposta do pai: Deus proverá. É importante você entender que Deus vai prover tudo o que você precisar. Porém, você tem que ter fé. Abraão tinha plena convicção que ele ia fazer o sacrifício e Deus traria Isaac à vida novamente. Nota, até então não aconteceu nenhuma ressurreição. Era uma coisa inédita, mas Abraão tinha convicção. Então nós vemos aqui Isaac obedecendo ao pai para se sacrificar, da mesma forma que Yeshua também obedeceu. E Yeshua não perguntou onde está o sacrifício. Yeshua disse: se possível, me passa esse sacrifício de mim, passa esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Isaac carregou sobre seus ombros a madeira para fazer o sacrifício. Presta atenção. E Yeshua levou sobre seus ombros a cruz do sacrifício. O cordeiro estava no meio dos espinhos para substituir Isaac. Yeshua recebe uma coroa de espinhos. Então você vê as ligações de uma história e de outra. E todas elas têm um objetivo: dizer para você que Deus está no controle. Deus não mudou de ideia. Os projetos de Deus vão continuar. Não importa se você está concordando ou não. Não importa se você acha que é assim ou assado. Para Deus não faz a menor diferença. O plano dele vai continuar com você ou sem você. E eu tenho uma notícia para você. Ele já sabe se você vai fracassar. Então faça como Davi, no Salmo 51. Quando terminar essa nossa apresentação, leia Salmo 51. Quando ele clama e pede perdão. Os projetos de Deus para Davi estavam determinados. Bersheba, ou Betsabá, como é conhecida, teria que ser esposa dele, porque ela teria Salomão. E para que a conta fechasse e nascesse Yeshua, Davi tinha que ter Salomão. Mas os planos de Deus eram diferentes do que Davi fez. Davi antecipou o projeto e pagou as consequências. A mesma coisa somos nós. Às vezes atropelamos o projeto de Deus. Por isso que você tem que viver em comunhão. Ao levantar e ao deitar, quando você recitar o Shema e fazer a sua oração, você deve pedir a Deus e falar: o que tu queres que eu faça? Qual deve ser o projeto para hoje? Porque se você continuar só reclamando que nada acontece na sua vida, nada vai acontecer mesmo. Daqui para frente vai ser cada dia mais difícil. Porque Deus nos colocou aqui com um único propósito: preparar vocês para as coisas que hão de vir. A Bíblia diz que virá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que existe ser humano na face da terra. Ou seja,
vocês todos aí, eu inclusive, quando temos uma pequena dorzinha de barriga, a primeira pessoa que a gente resolve questionar é Deus. Por quê, meu Deus? Por quê? Porque você não aprendeu a lição ainda. Você tem que passar por tudo isso desnecessariamente, porque a sua teimosia faz com que Deus o castigue para que você tenha conhecimento, sabedoria para superar e suplantar o que vai acontecer. Quando nós olhamos a José, que é também um antitipo de Yeshua, nós vemos a atitude dele. Em momento algum ele questionou. Na casa de Potifar, ele se calou. No presídio, ele se cala. Quando seus irmãos vêm, ele testa cada um deles e depois os recebe de braços abertos e dá a eles a melhor terra do Egito. Então, nós temos que começar a pegar esses exemplos e colocar em prática. Quando você começar a colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, as coisas vão acontecer. Mas enquanto Deus é segundo plano, nada vai ocorrer. Nada vai acontecer. E a porta está estreitando. E Yeshua fala de 10 virgens. Essas virgens eram as mulheres que davam assistência à noiva. Não era o noivo ali não era delas. Elas eram isso não me foge a palavra. Elas estavam ali à disposição da noiva. 5 estavam aptas, tinham azeite suficiente para esperar o noivo caso ele se atrasasse. Porém, 5 eram despreocupadas, eram nécias. E quando elas perceberam que estava atrasado e que o azeite que elas tinham não iria dar o tempo suficiente para ficar claro, elas correm para pedir para 5 que deem um pouco do azeite. A 5 diz: vá comprar. E elas correm para comprar. Só que quando elas voltam, a porta está fechada. O que significa isso? Eu não vou poder passar para você, nem você vai poder passar para mim, o óleo. E esse óleo, que óleo é esse? É o Ruach Code, o Espírito Santo. Enquanto seu nível de Espírito Santo for muito baixo, você não consegue se iluminar. Você não consegue enxergar. E vai encontrar a porta fechada. Então, eu acho que é o momento de todos nós tomarmos um posicionamento. Como eu estou lidando com as coisas de Deus? Eu quero voltar para as bolotas de porco que o filho pródigo foi obrigado a ingerir? Eu quero voltar para o pecado de onde eu saí? Ou eu quero avançar para frente e poder receber as bênçãos que o Eterno tem aos seus filhos? Deus não dá as suas bênçãos para rebeldes. Deus não dá as suas bênçãos para pessoas inconstantes. Deus não dá as suas bênçãos para pessoas que não têm compromisso. É muito desgastante para nós prepararmos a congregação, trabalhoso. Eu dediquei aquele espaço, aquele equipamento para a congregação. Poderia usar para outras coisas, poderia ser uma fonte de renda, e eu dediquei para a congregação. E normalmente no sábado, muitas vezes eu escuto: eu não posso ir hoje, eu não vou poder ir, não vou poder ir. Gente, vocês não estão vindo para me encontrar, não é comigo, não. Aquele local foi dedicado a Deus. Você está dizendo para Deus: eu não posso ir te ver, eu não estou interessado. Apareceu uma coisa mais interessante do que você.
Quando Samuel ouviu do povo que queria um rei, ele ficou triste. E Jeová deu uma chamada de atenção nele. Meu amigo, não é você que eles estão rejeitando, não. Você não é o rei deles. É a mim que eles rejeitam. Não é você, é a mim. Faz o seguinte, arruma um rei. E esse rei vai tomar os filhos deles, vai tomar os seus animais, vai tomar as suas filhas. É isso que eles querem? Dê para eles. E Deus faz a mesma coisa hoje. Quando você começa a rejeitar Deus como ser supremo da tua vida, a prioridade da sua vida, você vai pagar um preço. Antes do início da nossa palestra de hoje, nós estávamos conversando, e a irmã Rosângela fez um comentário sobre a situação, e nós vemos que o mundo, cada dia que passa, o funil está diminuindo, a aprovação está aumentando, o sufoco está aumentando. E você está preocupado aí com as suas seus probleminhas. Hoje estou chateado, estou triste. Eu estou com raiva. Meu amigo, está na hora de mudar de atitude. Porque se você não mudar de atitude, sabe o que vai acontecer com você? Nada. Você vai ficar estagnado. E água estagnada, ela apodrece. Não serve para nada. E não é isso que Deus quer de você. Se Deus trouxe você até aqui, porque Ele tem um projeto e um plano para a sua vida. Você foi escolhido entre a tua família, entre os teus amigos, na tua cidade. Deus fez uma escolha. Eu quero aquela pessoa ao meu lado. Só que você não dá valor para isso. Talvez se os nossos vídeos fossem muito bem editados, tivessem, né, coisas espetaculares, talvez você desse mais valor. Mas como é uma coisa rudimentar, simples, mas a palavra que Deus tem nos dado é poderosa e transformadora. Por isso está na hora de cada um de vocês tomarem um posicionamento. Josué, depois de enfrentar tudo que eles enfrentaram, atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram o Jordão, o povo está lá reclamando, reclamando. Ele chega para o povo e diz o seguinte: eu e minha casa vamos servir o Senhor. Vocês façam o que vocês quiserem. Existem dias que eu tenho vontade de falar isso. Gente, faça o que vocês querem, sabe? Mas eu sei que Deus tem um plano para cada um de vocês. Cada pessoa que está aqui não está aqui porque não tem o que fazer. Está aqui porque Deus viu que aquela pessoa poderia fazer parte desta grande arca da salvação. Você já parou para pensar quando Noé foi construir aquela grande arca, enorme? Mas Deus falou, é só para você e sua família. Mas você cuida dos animais. Deus precisaria que ele pegasse os animais? Deus não poderia fazer eles aparecerem de novo? Poderia. Porém, Deus queria que ele tivesse responsabilidade pelas vidas dos animais, porque os seres humanos não tinham mais o que fazer. E Yeshua disse, na sua vinda será como nos dias, né, de Noé. Casavam e se davam em casamento. E desde quando casar é pecado? O que significa isso? Significa que as pessoas estão preocupadas com as suas vidas, com os seus projetos. Deus é segundo plano. Enquanto você tiver Deus em segundo lugar na sua vida, nada vai acontecer. E o momento que Yeshua estiver chegando, você vai estar sem azeite. E você vai encontrar a porta fechada. Quando eu falo você, eu falo para mim também. Deus me deu essa palavra hoje. Não sei qual o propósito, não sei. Essa semana foi exaustiva, não tive tempo para nada. Mas, ao sentar aqui e começar a olhar, Deus me mostrou coisas interessantíssimas sobre esse tema. E eu espero que tenha sido proveitoso para vocês.
Eu espero que vocês não fiquem com raiva, porque houve uma demonstração, mas fiquem gratos porque Deus tem amado cada um de vocês. Lembra de onde vocês vieram, lembra de onde vocês caíram e lembra onde vocês estão hoje. E agradeça a Deus por tudo isso. Exatamente. Se depois do dilúvio para cá, nós temos 8 bilhões de pessoas, imagina a quantidade de pessoas que existiam antes. Porque hoje as pessoas vivem pouco. A vida útil para ser pai e mãe é até os 40 e poucos anos. Naquela época, os homens viviam cento e tantos anos, 500 anos, 400 anos. Imagina quantos filhos não tinham. Imagina a quantidade de pessoas que não eram, que existiam. E só 8 foram salvos. E hoje? Pararam para pensar? Então, tome um posicionamento nesse dia de Shabbat. Reflitam. Como Deus tem mudado a sua vida. Você não tem seguido mais os ensinamentos do mundo. Vocês adotaram o calendário de Deus. Vocês têm praticado as coisas que a Torá nos ensina. São pessoas transformadas. Porém, eu tenho visto gente patinando no seco, sabe? Pessoas atolando na areia por nada. Então, é hora de tomarmos um posicionamento. Cada um de vocês tem uma responsabilidade. Cada um de vocês tem um compromisso com Deus. Lembre-se, o compromisso é com Deus. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Perdão. Vocês são instrumentos de Deus. Por isso, meus irmãos, reflitam. Hoje é Shabat. Use o Shabat para o deleite de Deus, para falar a palavra do Senhor. Não fique perdendo tempo vendo vídeos no YouTube de ímpios. Para com isso. Se não tem nenhum vídeo que preste, vai estudar a Torá. Para de encher a mente de vocês de mentira. Para de encher a mente de vocês de asneiras. É tempo de nós nos prepararmos. O relógio de Deus está para bater meia-noite. Nós estamos em 2025. A última profecia de Daniel, capítulo 12, se encerra em 26. Em 2028 e 29, vai fazer 2000 anos da vida de Yeshua. Estaremos entrando no terceiro milênio. Porém, a Bíblia diz, se aqueles dias não fossem abreviados, não salvaria ninguém. Ou seja, a qualquer momento, Yeshua pode aparecer. E se ele aparecesse hoje, o que ia acontecer? Com a sua vida. Você estaria com a sua botija de azeite cheia ou vazia? Você encontraria a porta aberta ou você encontraria a porta fechada? Que Deus visite a cada um de vocês nesta noite de Shabbat. Que vocês sejam instrumentos de salvação. Sejam instrumentos de levar uma verdade genuína. Avalie cada palavra que foi dita. E que Deus os visite. Eu vou pedir para que o irmão Jean faça uma oração. Eu farei a final e a bênção. Por favor, irmão Jean. Soberano e eterno Deus, Jeová, em nome de Yeshua, Pai, chegamos até Ti, nessa entrada de Shabat, te agradecer, Pai, pelo estudo, pela vida do Rabino, pela vida de cada irmão que está aqui, de seus familiares, Pai amado, e pedir, Pai, que derrame seu Ruach Kodesh sobre nós, Pai, cada vez mais, Pai, para que possamos entender o seu propósito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus que te agradecemos, Pai. Amém. Soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse encontro com os teus filhos.
que foi aqui proferido seja para edificação, para transformação e para preparar esse povo para te receber. Agradeço a vida de cada um deles. Eu rogo, Senhor, que as bênçãos que estão retidas sejam derramadas sobre a vida deles. Cura as enfermidades da alma e do corpo. Coloca sabedoria em suas mentes, para eles poderem compreender o grande amor a qual tem nos dado. Que possamos revelar ao mundo a nossa fé. Por isso, é em nome de Yeshua que eu peço, e em nome de Yeshua que eu agradeço. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shabbat shalom a todos. Amanhã, às 17 horas, teremos online o estudo da Parashá da Conto com todos vocês.